O meu hoje te darei. A melodia que eu vou te oferecer é o meu hoje, na tua vontade. E então, Jesus, o que posso eu fazer? Se é no hoje que eu quero amar-te. A melodia que eu vou te oferecer é o meu hoje, na tua vontade. E então, Jesus, o que posso eu fazer? Se é no hoje que eu quero amar-te. E do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que ela passe sempre à frente daquilo que nós vamos fazer, para assim podermos viver bem aquilo que o Senhor nos ensinou, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para vivermos bem aquilo que o Senhor nos ensinou, Jesus nos deixou uma oração. A oração do Pai Nosso, que nós encontramos em Mateus 6, do 9 ao 13. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles pediram para ele ensiná-los a rezar. Semana passada nós falamos sobre o Sermão da Montanha, que é uma doutrina para a vida. E agora nós vamos falar do Pai Nosso, que é uma oração, uma prece. Mas numa e em outra, o Espírito do Senhor dá uma forma nova aos nossos desejos, a esses movimentos interiores que animam a nossa vida. Jesus ensina-nos a vida nova com as suas palavras e ensina-nos a pedi-lo pela oração. Da retidão da nossa oração dependerá a da nossa vida nele. Como nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, no número 2764. Então esta oração que o Senhor nos ensinou é uma oração que não é para o Pai meu, mas é o Pai Nosso. É uma oração que nos leva a fazer também a nossa oração aos nossos irmãos. Ele nos diz que é nosso Pai, para que a nossa oração seja numa só alma e por toda a Igreja. Então é isso que nós devemos ter presente quando nós rezamos o Pai Nosso. É uma oração pela Igreja. É uma oração que nos faz sermos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então esta é a certeza que nós temos. Então, diante disso, a oração
do Pai Nosso, ela é verdadeiramente o resumo de todo o Evangelho. A mais perfeita das orações. Por isso ela está no centro das Escrituras. Então o Senhor, que é modelo para nós de oração. O Senhor que nos ensina a sermos igreja. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós ousamos nos aproximar com toda a confiança do Pai. O Pai que Jesus nos ensinou a amar, a chamar de Pai, a se aproximar. Então, para nós deve ser sempre uma alegria, ao rezarmos o Pai Nosso, vermos esta confiança. A consciência que temos de nossa situação, de que agora em diante nós não somos mais escravos, mas somos livres. Pela presença de Jesus, o Filho que nos ensinou a amar o Pai, e pela sua morte e ressurreição, nos deu a dignidade de novo de sermos co-herdeiros da salvação e por isso filhos de Deus. O divino se faz presente em nós. E quando nós temos essa confiança e temos essa certeza, nós vivemos bem a nossa vida. Porque vivemos a alegria de que apesar de todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades, nós não somos escravos dessas situações. Mas nós temos um Pai que nos ama. E quando nós nos aproximamos dele, ele nos traz todo o carinho, nos compreende, muitas vezes nos exorta pela palavra, nos exorta pelas situações da nossa vida, mas nunca nos esquece, como ele mesmo disse: mesmo que teu pai e tua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. Então, este Pai, quando falamos Pai, então antes de entrarmos, de fazermos nosso primeiro impulso da oração do Pai, convém purificar humildemente o nosso coração de certas falsas imagens desse mundo. A humildade faz-nos reconhecer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho se dignar revelá-lo, quer dizer, aos pequenos. A purificação do coração refere-se de imagens paternas ou maternas, provenientes da nossa história pessoal e cultural, que influenciam o nosso relacionamento com Deus. É que Deus, nosso Pai, transcende as categorias do modo criado. Transpor para Ele ou contra Ele as nossas ideias neste domínio seria fabricar ídolos, adorar ou a derrubar. Orar ao Pai é entrar no seu mistério, tal como Ele é e tal como o Filho nos revela. Está no Catecismo da Igreja 279. Então por isso nós devemos ter humildade quando nós rezamos o Pai Nosso. Para que realmente nós possamos entrar nesse mistério que é muito maior do que os nossos relacionamentos humanos com nossos pais, com aquilo que nós vemos outros pais fazendo, pelas violências, por tudo aquilo que acontece. Nós devemos purificar o nosso coração, para assim não fazermos da oração do Pai Nosso simplesmente um ato de repetição, mas realmente uma oração que brota do coração. Então, nós podemos invocar Deus como Pai, porque Ele foi nos revelado por Jesus. E esse nos fez conhecer através do Espírito. Então, a revelação pessoal do Filho como Pai, que o homem não pode conceber, nem os poderes angélicos podem entrever. Eis que o Espírito do Filho nos faz participar dela,
a nós que cremos que Jesus é o Cristo e que nascemos de Deus. Por isso somos chamados novas criaturas. E precisamos ter nova vida. Aquilo que nos faz reclamar deve ser para nós motivo de louvor. Motivo realmente de consciência de que tudo aquilo que nós passamos, nós não passamos sozinhos. Porque o divino se faz presente em cada instante da nossa vida. E quando então nós oramos, Pai, nós estamos em comunhão com Ele e com o Seu Filho Jesus Cristo. O que nós reconhecemos num encantamento sempre novo. A primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração antes de ser uma súplica. Porque a glória de Deus é que nós o reconheçamos como Pai. Deus verdadeiro, damos-lhe graças por nos ter revelado o seu nome, por nos ter dado a graça de acreditar nele, de sermos habitados por sua presença. É aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, quando Moisés se aproxima e pergunta: quem és? E ele diz: eu sou. E aqui ele revela o nome: Pai. Uma imagem que nós queremos ter, uma imagem que nós gostamos de ter, uma imagem que nós queremos nos relacionar. Então nós podemos relacionar com esse Pai, que é para nós o princípio de tudo, a geração de uma nova vida. Por isso nós não podemos ficar vivendo do passado, ficarmos murmurando com aquilo que nos aconteceu, mas quando nós encontramos esse Pai, nós somos chamados a sermos diferentes, porque encontramos o amor. Deus é amor. O Pai é amor. O Filho morreu por amor. E o Espírito continua agindo na sua igreja por amor. Então tudo que hoje nós vivemos é por este amor. Mas não é um amor sentimental. É um amor que Deus decidiu nos amar. Porque quantas vezes nós somos incoerentes, às vezes até abandonamos, não temos um relacionamento sadio com Ele, mas Ele continua nos amando. Ele decidiu isso. E uma das coisas que Ele nunca pode deixar de fazer é nos amar. Então esta é a certeza dessa presença de Deus que habita em nós quando oramos o Pai Nosso. Então nós podemos adorar ao Pai porque Ele nos fez renascer para a sua vida, adaptando-nos por seus filhos no seu Filho único. Pelo batismo, incorporamos no corpo de Cristo e pela unção do Espírito que da cabeça se derrama pelos membros, faz de nós Cristos. Por isso nós somos chamados de cristãos, para sermos um novo Cristo aonde nós estamos. Apesar das nossas imperfeições, nós temos em nós o perfeito. Nós carregamos em nós um tesouro. Tesouro em vasos de barro, como nós vimos. Então nós temos um grande tesouro em nós. Sermos cristãos. Sermos incorporados ao corpo de Cristo. E assim membros desta igreja, membros desse corpo, o Espírito se derrama em nós. Por isso nós também devemos ter esta intimidade pela oração com o Espírito. Por isso iniciamos sempre o nosso momento de reflexão pedindo ao Espírito Santo que nos acompanhe, que nos faça realmente entender esse mistério que nós não compreendemos. Porque a nossa cabeça não cabe
Por isso nós devemos experimentar. E quem faz nos experimentar tudo isto é o Espírito, que está em mim, que está em você, que está em nós, e nos faz nos unirmos em comunhão. E quando nós aprendemos esta comunhão, nós aprendemos a viver melhor. Porque aí nós aprendemos a compreender o outro. Não aceitar às vezes o que o outro faz. Porque ele é diferente de mim. Assim como o outro também, às vezes, não aceita o que eu faço. Mas somos chamados a compreendermos. A sermos suportes uns para os outros. A vivenciarmos esta graça de sermos um membro só, aonde Cristo é a cabeça. E nós somos seus membros e sobre nós é derramado o Espírito Santo. Por isso, Deus que nos predestinou para a adoção de filhos, torna-nos conformes ao corpo glorioso de Cristo. Doravante, pois participantes de Cristo, sois com todo direito chamados Cristos. O homem novo que renasceu e foi restituído ao seu Deus, pela graça começa por dizer Pai, porque se tornou filho. Tudo isso que nós estamos refletindo, nós encontramos no Catecismo da Igreja. Deste modo, pela oração do Senhor, nós somos revelados a nós próprios, ao mesmo tempo que nos é revelado o Pai. Ó homem, tu não ousavas levantar o teu rosto para o céu, abaixava os teus olhos para a terra, e de repente recebestes a graça de Cristo. Todos os pecados te foram perdoados, de mal, servo, tornaste bom filho. Portanto, ergue-os, olha para o Pai que te resgatou pelo seu Filho e diz, Pai nosso. Mas não reivindicastes para ti algo de especial. Só de Cristo Ele é o Pai, de modo especial. De todos nós é Pai em comum, porque só a Ele gerou, ao passo que a nós criou-nos. Portanto, por graça diz também tu, Pai nosso, para mereceres ser filho. Então nós temos um Pai em comum. Então todos são filhos do mesmo Pai. E quando nós vemos tudo isso e nos tornamos realmente irmãos, nós não precisamos disputar o amor do Pai, porque o amor do Pai se derrama a todos os seus filhos. Esta é a alegria que Deus, Ele consegue derramar o seu amor a todos nós, em comum. Então esse dom gratuito da adaptação exige de nós parte uma conversão contínua e uma vida nova. Orar ao nosso Pai deve desenvolver em nós duas disposições fundamentais. Isso daqui nós devemos ver. Por isso converter todos os dias, para que nós possamos ir vencendo os nossos desejos. Muitas vezes, com o dia a dia, com a nossa história, foi se deturpando. Então nós devemos ter essas duas disposições fundamentais para sermos realmente filhos de Deus e vivermos bem a vida. O desejo e a vontade de nos parecermos com Ele, criados à sua imagem, é pela graça que a semelhança nos é restituída e a ela devemos corresponder. Devemos lembrar-nos de que quando chamamos a Deus, Pai nosso,
temos de nos comportar como filhos de Deus. Vós não podeis chamar vosso Pai ao Deus de toda a bondade, se conservardes um coração cruel e desumano. Porque nesse caso, já não tendes a marca da bondade do Pai Celeste. Devemos contemplar incessantemente a beleza do Pai e impregnar dele a nossa alma. Então, durante a nossa vida, nós devemos ter essa disposição de nos abrirmos para o amor. Porque senão nós nos fechamos, nos tornamos cruel e desumano, como nós vemos acontecer a cada dia na nossa vida. Quando nós vemos muitas vezes pai matando os filhos, filhos matando o pai, por causa de alguma coisa, de um deles, de alguma coisa, alguém tira a vida de alguém por causa de um carro, celular. É porque acabou não tendo essa disposição de amar. E nós precisamos também tomar esse cuidado. Nós não somos diferentes. Nós precisamos ter esse desejo e essa vontade de se converter a cada dia. Porque o dia a dia, se não é visto com este olhar do amor do Pai que é derramado todos os dias em minha vida, eu posso me tornar cruel e desumano. Então é isso que nós somos chamados, a termos um coração humilde e confiante. Confiar em Deus. Voltar ao status de criança. Então, contemplar a Deus no ardor da caridade. Por isso nós devemos ser caridosos, não porque às vezes o outro merece, ou porque esse eu posso fazer ou aquele eu não posso fazer. Não, eu tenho que ser caridoso. E o que a pessoa vai fazer, aí já é com ela. Às vezes eu faço bem e posso não receber o bem daquela pessoa. Mas se eu fiz o bem, eu sei que eu estou fazendo a minha parte de cristão, de filho de Deus. O que o outro fez com esse bem vai depender de como ele recebeu este amor. De qual também é a disponibilidade dele, os desejos dele, a vontade dele. Por isso nós vemos tantos mártires se entregando por amor a esse Pai, a este Cristo, por ser cristão. Por quê? Porque foi vendo que realmente o essencial é fazer a vontade do Pai. É se entregar a esta vontade. Deixar-se conduzir por esse Espírito. Porque humanamente falando, nós não conseguimos entender como alguém pode entregar a sua vida. Ser crucificado, ser morto a pedrada, ser morto queimado, por amor. Mas quando nós vemos por este lado, e com essa humildade de coração, nós entendemos. Porque aí não depende da nossa razão humana. Depende da nossa experiência, da nossa disposição de coração e alma. Porque não somos só carne. Somos carne, alma, espírito. Então nós temos dentro de nós uma espiritualidade. E se nós buscamos a espiritualidade, nós encontramos um sentido. Senão nós só vivemos segundo a carne. E aí nós não temos humildade de coração para reconhecer esta intervenção do Pai em nossa vida. Então, diante disso, que nós somos queridos por Deus.
Então é nesse sentido que nos suscita em nós, ao mesmo tempo, o amor, o afeto na oração. Quando nós temos essa disposição de coração, nós não rezamos mais o Pai Nosso na Santa Missa, mas nós oramos. Ali diante do altar, quando o sacerdote pede para rezarmos com confiança a oração que o Senhor nos ensinou, com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou, nós nos dispomos a orar, a se entregar, a se colocar debaixo desta bondade, deste amor do Pai, que nos é revelado. Então, quando nós dizemos Pai Nosso, se refere-se a Deus. Pela nossa parte, o adjetivo nosso não exprime uma posse, mas sim uma relação totalmente nova com Deus. Então nós devemos ter essa consciência. Pai é nosso, para nós termos uma relação com Ele. Porque aí nós não disputamos, como às vezes a gente disputa em casa, o amor do Pai, porque fez mais isso pro meu irmão, não fez para mim, fez mais isso pro meu irmão, fez menos para mim. E aí nós começamos a comparar o amor. E aí nós começamos a comparar as relações. E aí às vezes vamos nos fechando, criando traumas, situações, que ao invés de nos fazer viver bem, nos faz viver murmurando da vida, mendigando o amor, e esquecemos daquilo que às vezes nós cantamos. Se compreendesses quanto te amo, serias mais feliz. Se compreendesses quanto te busco, buscaria a mim também. Então é essa busca, essa intimidade. Quando dizemos Pai Nosso, reconhecemos antes de mais nada que todas as suas promessas de amor, anunciadas pelos profetas, se cumpriram na nova e eterna aliança, no seu Cristo. Nós tornamo-nos o seu povo e ele, doravante, o nosso Deus. Esta relação nova é uma pertença mútua. Dada gratuitamente é por amor e fidelidade, que temos de responder à graça e à verdade que nos foram dadas em Jesus Cristo. Uma vez que a oração do Senhor é a do seu povo nos últimos tempos, este nosso exprime também a certeza de nossa esperança na última promessa de Deus, na Jerusalém Nova. Ele dirá ao vencedor: eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, rezando ao nosso Pai, é ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nós nos dirigimos pessoalmente. Não dividimos a divindade, pois que o Pai é a sua fonte e origem, mas confessamos desse modo que o Filho é por ele gerado eternamente e que dele procede o Espírito Santo. Também não confundimos as pessoas, pois confessamos que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo no seu único Espírito Santo. A Santíssima Trindade é consubstancial e indivisível. Quando rezamos ao Pai, adoramo-lo e glorificamo-lo com o Filho e o Espírito Santo. Olha que lindo. Não temos dificuldades. Deus é simples. Nós que somos complicados às vezes, somos complexos e queremos viver o amor de uma maneira muito intensa, mas sem querer se comprometer com dia a dia. Com dia a dia. Ali na gratuidade que Deus tem para conosco. Então, a oração, por fim,
Rezamos em verdade o Pai Nosso? Saímos do individualismo? Pois o amor que nós escolhemos deve nos libertar. O nosso do princípio da oração do Senhor, tal como das 4 últimas petições, não é exclusiva de ninguém. Para que seja dito em verdade, as nossas divisões e oposições têm de ser superadas. Por isso, todos os dias nós somos chamados a superar as divisões, a nos amar. Por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque somos individual, e o bonito disto é o que Deus faz nesta comunhão conosco, de relacionamento, aonde nós somos chamados a superar cada dia, cada momento, aquilo que o outro tem, aquilo que eu tenho, que o outro não aceita em mim, que eu não aceito no outro. Para vivermos o mais perfeito, que é a comunhão. Porque eu dependo do outro, o outro depende de mim. Porque nós somos membros do mesmo corpo. Não há um outro corpo. Por isso somos chamados a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se o outro errar, não aceitar, às vezes corrigir, se o outro permite, mas sem ofender. Sem ofender. Então nós somos batizados e não pode dizer Pai Nosso sem levar até junto dele todos aqueles por quem ele deu o seu Filho bem-amado. O amor de Deus é sem fronteiras. A nossa oração deve ser também: rezar Pai Nosso, abre-nos as dimensões do seu amor, manifestado em Cristo, orar com e por todos os homens que ainda o não reconhecem, para que sejam reunidos na unidade. Este cuidado divino por todos os homens e por toda a criação animou todos os grandes orantes. Deve também dilatar a nossa oração no amor sem limites, quando ousamos dizer Pai Nosso. Olha, só no Pai Nosso nós já tivemos uma grande catequese, acompanhando o catecismo da igreja. Quantas vezes somos católicos e não acompanhamos a tradição da igreja, não lemos o catecismo, não vemos a grande dimensão de uma oração que Jesus nos deixou e a grandeza dessa oração em nossa vida. Então, nós iremos agora pararmos um pouquinho para meditarmos sobre esse Pai Nosso. Depois nós voltamos e damos continuidade a esse momento de graça e do amor de Deus que é derramado sobre nós. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Amém. Teu olhar me trouxe aqui. Já faz tanto tempo que eu me despedi. Quis outro caminho pro meu coração. Eu quis voar. Quero lhe contar por onde andei e o que sobrou de mim quando eu duvidei
da primeira vez que você me olhou. No teu calar entendi, eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar, eu só preciso ouvir a tua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesma e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Seu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Teu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos. Ouço seus passos por aqui. Ouço seus passos por aqui. Agora nós iremos para uma segunda parte, quando nós dizemos que estás no céu, que estás no céu. Então esta expressão bíblica não significa um lugar, um espaço, mas um modo de ser. Não é o distanciamento de Deus, mas a sua majestade. O nosso Pai não está para além de tudo o que podemos conceber da sua santidade. E é por ser 3 vezes santo que Ele está mesmo junto do coração humilde e contrito. É com razão que estas palavras, Pai nosso que estás no céu, se refere ao coração dos justos, nos quais Deus habita como em seu templo. Por isso, também, aquele que ora há de desejar ver morar em si aquele a quem invoca. Os céus também poderiam muito bem ser aqueles que trazem em si a imagem do mundo celeste em que Deus mora e passeia. O símbolo dos céus remete-nos para o mistério da aliança que nós vivemos quando rezamos ao Pai. Ele está nos céus, é a sua morada. A casa do Pai é, pois, a nossa pátria. Foi da terra da aliança que o pecado nos exilou. E é para o Pai, para o céu, que a conversão do coração nos faz voltar. Ora, foi em Cristo que o céu e a terra se reconciliaram. Porque o Filho desceu do céu sozinho, e para lá nos faz subir juntamente consigo. Pela sua cruz, ressurreição e ascensão. Então, quando Jesus morre, ressuscita e ascende, nós somos de novo incorporados
a esse estado de graça, desta comunhão com o Pai, dessa experiência com o Pai, deste amor com o Pai. Então não é um lugar distante, mas é um lugar próximo. É o nosso templo, somos nós, que somos membros deste corpo que Cristo instituiu com a sua morte, com a sua paixão, morte e ressurreição e ascensão ao céu. Quando a igreja reza Pai Nosso, que estais no céu, professa que somos o povo de Deus, já assentado nos céus em Cristo Jesus, escondido com Cristo em Deus, e que ao mesmo tempo gememos nesta tenda, ansiando por revestir-nos da nossa habitação celeste. Os cristãos estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam a vida na terra, mas são cidadãos do céu. Então, diante disso, resumindo aquilo que nós dizemos, a confiança simples e fiel, a segurança humilde e alegre são as disposições que convém a quem reza o Pai Nosso. Então precisamos ter essa disposição, essa humildade para rezarmos de coração. Podemos invocar Deus como Pai, porque nos revelou o Filho de Deus feito homem, e que pelo batismo somos incorporados e adaptados como filhos de Deus. A oração do Senhor põe-nos em comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e ao mesmo tempo revela-nos a nós mesmos. Rezar ao nosso Pai deve fazer crescer em nós a vontade de nos parecermos com Ele e criar em nós um coração humilde e confiante. Ao dizermos Pai Nosso, invocamos a nova aliança em Jesus Cristo, a comunhão com a santidade, com a Santíssima Trindade e a caridade divina, que através da Igreja se estende às dimensões do mundo. A expressão que estás nos céus não designa um lugar, mas sim a majestade de Deus e a sua presença no coração dos justos. O céu, a casa do Pai, constitui a verdadeira pátria para onde caminhamos, a qual desde já pertencemos. Por isso nós não podemos querer só estar na igreja, mas precisamos querer ser igreja. Este elo do amor do Pai com a humanidade, esta confiança orante diante daquilo que nós enfrentamos, mas ao mesmo tempo dessa liberdade que Deus nos dá e essa disposição de coração para experimentarmos. Não onde Deus faz tudo que eu quero. Assim como às vezes eu quero que meu pai faça, minha mãe faça, e eles não fazem. Não, mas essa disposição de entender e se relacionar-se com Deus. Esse coração justo, esse coração humilde, esse coração sincero, que vê em Deus a sua majestade de Pai, que quer se relacionar conosco, mas que quer que nós também tenhamos essa disposição de coração de querer se relacionar com Ele e com os nossos irmãos, membros do mesmo corpo, ungidos pelo mesmo Espírito, aonde derrama a graça. E com isso nós temos então as 7 petições. Depois de termos posto na presença de Deus, nosso Pai, para o adorarmos, amarmos e bendizermos, o Espírito Filial faz brotar do nosso coração 7 petições, que são 7 bênçãos. As 3 primeiras, mais teologais,
Atrai-nos para a glória do Pai. As 4 últimas, como caminhos para Ele, expõe a nossa miséria à sua graça. Abismo atrai abismo. O abismo do amor de Deus com o nosso abismo humano. E isso, então nós vemos a graça de Deus em tudo isso. A graça de Deus que desce sobre nós, de um Deus que veio morar entre nós, passou pela paixão, passou pela morte, ressuscitou, se acendeu para aproximar os abismos da nossa miséria com a misericórdia de Deus. O primeiro conjunto leva-nos até Ele, para Ele, o vosso nome, o vosso reino e a vossa vontade. É próprio do amor pensar, em primeiro lugar, naquele que amamos. Em cada um dos 3 pedidos, nós não nos nomeamos, mas o que nos move é o desejo ardente, é mesmo a ânsia do Filho bem-amado pela glória de seu Pai. Santificado seja o vosso nome. Venha, seja feita. Estas 3 súplicas já foram atendidas no sacrifício do Cristo Salvador, mas agora estão orientadas na esperança para o seu cumprimento final, enquanto Deus ainda não é tudo em todos. O segundo conjunto de petições segue a dinâmica de certas epícleses eucarísticas. É oferenda das nossas expectativas e atrai o olhar do Pai das misericórdias. Parte de nós e diz-nos respeito já agora, neste mundo. Dai-nos, perdoa-nos, não nos deixeis, livra-nos. A 4ª e 5ª petições diz respeito à nossa vida como tal. Quer para alimentar, quer para curar do pecado. As 2 últimas diz respeito ao nosso combate pela vitória da vida, que é o próprio combate da oração. Então nós devemos combater pela oração o mal. Por isso que Jesus nos ensina a orar e vigiar. Porque pela oração somos chamados a viver esta vitória. Pelas 3 primeiras petições, somos confirmados na fé, repletos de esperança e abrasados pela caridade. Criaturas e, para além disso, pecadores, devemos pedir por nós, um nós à medida do mundo e da história, que entregamos ao amor, sem medida, do nosso Deus, pois é pelo nome de seu Cristo e pelo reino do seu Espírito Santo que o nosso Pai realiza o desígnio de salvação para nós e para todo o mundo. Então, esse desígnio de Deus, de sermos realmente incorporados a este corpo de Cristo. Então, as petições nos levam a essa graça, de que pela oração nós alcançamos o coração de Deus misericordioso. Então, santificado seja o seu nome. A palavra santificar deve ser entendida aqui, antes de mais, não no sentido causativo, só Deus santifica, torna santo, mas sobretudo no sentido estimativo. Reconhecer como santo, tratar de um modo santo,
É assim que na adoração, esta invocação é por vezes entendida como louvor e ação de graça. Mas esta petição é nos ensinada por Jesus na forma optativa. Um pedido, um desejo, expectativa na qual Deus e o homem estão empenhados. Desde a primeira petição ao nosso Pai, mergulhamos no mistério íntimo da sua divindade e no drama da salvação da nossa humanidade. Pedir-lhe que o seu nome seja santificado é envolver-nos no desígnio benevolente que ele, de antemão, formou a nosso respeito, para que sejamos santos e imaculados diante dele no amor. Então é ação de graças. Deus é santificado. O nome de Deus é santificado sempre. Tudo aquilo que ele realiza, tudo aquilo que ele é santo. Ele é santo. E ele então nos santifica através da sua presença, pela nossa oração. Então, tudo isso nos faz entender daquilo que nós temos, que na água do batismo nós fomos purificados, santificados, justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Em toda a nossa vida, o nosso Pai chama-nos à santidade. E uma vez que é por Ele que nós estamos em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós santidade, interessa a sua glória e a nossa vida, que o seu nome seja santificado em nós e por nós. Tal é a urgência da nossa primeira petição. Porque poderia Deus ser santificado se é Ele próprio quem santifica. Mas porque Ele mesmo disse, sede santos porque eu sou santo. Nós, que fomos santificados no batismo, pedimos e rogamos para perseverar no que começamos a ser. E isso nós o pedimos todos os dias. Precisamos de uma santificação cotidiana, para que, incorrendo em faltas todos os dias sejamos delas purificados por uma santificação assídua. Portanto, oramos para que essa santificação permaneça em nós. Por isso rezar o Pai Nosso todos os dias. Porque sabemos que temos faltas, que temos os pecados. E ao orarmos o Pai Nosso, nós estamos pedindo que as nossas faltas sejam purificadas. Por isso a oração do Pai Nosso não é uma oração repetitiva simplesmente, mas é essa oração de pedir a Deus que Ele nos santifique, que Ele nos purifique das nossas faltas, para vivermos aquilo que nós somos chamados a ser, santos como Ele é santo. Amar como Ele ama. Compreender como Ele compreende. Sentir como Ele sente. Sonhar como Ele sonha. De coração contrito e humilde. Aquela música que nos diz: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu. E nós seremos muito mais feliz. Nos compreende este Pai Nosso, essa santificação, essa purificação. E nós temos pecados, mas pela oração, Deus vai nos purificando. Então depende inseparavelmente de nossa vida e da nossa oração, que o seu nome seja santificado entre as nações. Por isso nós não podemos ter vergonha de sermos cristãos, de vivermos essa santidade.
de esperarmos, né? De que quando nós dizemos santificado seja o seu nome, pedimos que ele seja santificado em nós e que estamos nele, mas também nos outros. Porque por quem a graça de Deus ainda está à espera para nos conformarmos com o preceito que nos obriga a orar por todos, mesmo pelos nossos inimigos. E por isso que nós não dizemos expressamente santificado seja o vosso nome em nós, porque pedimos que o seja em todos os homens. Olha a nossa responsabilidade ao rezarmos o Pai Nosso. Por isso que Jesus diz para nós o quê? Orai até pelos vossos inimigos. Por isso a oração do Pai Nosso, ela tem essa centralidade do Evangelho. Porque quando nós meditamos sobre o Pai Nosso, nós vemos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quando nós rezamos, quando nós oramos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, essa relação, nós nos relacionamos com Deus também através das pessoas. Através daqueles que precisam. Daqueles que necessitam. Felizes vós, quando vos caluniarem por causa de mim. Tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus. E quando ele diz para nós, quando estive nu, me vestistes. Quando estive preso, fostes me visitar. E quando fizestes isso, serás aqueles que o Pai vai dizer, vinde a mim, morai na morada que eu vos preparei. Ou seja, esse coração justo, esse coração disposto a amar, a se entregar, a fazer a experiência que Jesus fez. Então essa petição, que as inclui todas, é atendida pela oração do Cristo como as restantes. 6 petições que se seguem. A oração que fazemos ao nosso Pai é nossa. E for rezada em nome de Jesus, na oração sacerdotal, Jesus pede: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Venha a nós o vosso reino. Então esta petição é o clamor do Espírito e da esposa. Vem, Senhor Jesus. Então nesse Novo Testamento, esta palavra pode traduzir-se pela realeza, reino, nome concreto, ou reinado, nome de ação. O reino de Deus está diante de nós. Aproxima-se no Verbo encarnado. Foi anunciado através de todo o Evangelho. Veio na morte e ressurreição de Cristo. O reino de Deus vem desde a Santa Ceia e na Eucaristia está no meio de nós. O reino virá na glória, quando Cristo o entregar a seu Pai. Então, é mesmo possível que o reino de Deus signifique o próprio Cristo, a quem todos os dias desejamos que venha e cuja a vinda queremos que aconteça depressa. Do mesmo modo que ele é a nossa ressurreição, pois nele ressuscitamos, assim também pode ser ele próprio o reino de Deus, porque nele reinaremos. Reinaremos deste modo, praticando, buscando a conversão, buscando amar com o coração justo, reconhecendo os pecados, as limitações e buscando superá-las a cada dia. Então, na oração do Senhor trata-se principalmente da vinda final do reino de Deus pelo regresso de Jesus Cristo. Mas esse desejo não distrai a igreja da sua missão neste mundo. Antes a empenha nela.
Porque desde o Pentecostes, a vinda do reino é a obra do Espírito do Senhor para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Discernando segundo o Espírito, os cristãos devem distinguir entre o crescimento do reino de Deus e o progresso da cultura e da sociedade em que estão inseridos. Essa distinção não é uma separação. A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforçar o seu dever de aplicar as energias e os meios recebidos do Criador no serviço da justiça e da paz neste mundo. Então, quando nós rezamos, venha a nós o vosso reino, nós estamos pensando sim no reino de Jesus se instaurar, mas ao mesmo tempo também a nossa missão neste mundo. De sermos semeadores da paz. De buscarmos viver a paz. Não entrarmos na dinâmica do mundo que muitas vezes prega a guerra, a destruição, tudo isso que nós estamos vivendo cada dia. E que nós estamos vendo, principalmente na situação que nós estamos passando. Nós não podemos entrar nessa dinâmica do mundo, mas ainda continuarmos pelo Pai Nosso, vivenciando essa graça que Jesus viveu. Vencer tudo, não pela guerra, mas vencer tudo pelo amor. Quando nós compreendemos isso, nós nos tornamos muito mais sensíveis, compreensivos, amigáveis e menos destruidores. Às vezes até pela destruição da fofoca, da maledicência, dos maus hábitos, que ao invés de nos construir, nos destrói. Destrói a comunhão da igreja, destrói a comunhão das famílias, destrói a comunhão da onde nós estamos trabalhando, por aquilo que nós vamos esquecendo que é nossa missão de batizados, membros desse corpo de Cristo, que é viver esta comunhão, essa graça. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É vontade do nosso Pai que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele usa de paciência, não querendo que ninguém se perca. O seu mandamento, que resume todos os outros e nos diz toda a sua vontade, é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então seja feita a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na terra? Que nós nos amemos. Como eu sempre digo, não esse amor sentimental, mas esse amor comprometido com o Evangelho. Por isso aqueles que merecem, eu amo porque merecem. Mas aqueles que precisam, eu amo porque precisam do meu amor. Porque às vezes não fez assim dessa experiência. Não viveu ainda esta graça. Ainda não entrou nessa dinâmica. Então eu sou chamado a ser esse canal. Logicamente que às vezes revolta, às vezes dói, às vezes tantas situações acontecem. Mas isso deve, quando acontece qualquer coisa conosco, entrarmos em oração. Acreditando, confiando nesse Pai que nos amou por primeiro. Que nos amou por primeiro. Então, que foi em Cristo que pela sua vontade humana, que a vontade do Pai se cumpriu. Porque o que aconteceu com Cristo? O que Ele fez? Ele nos ensinou a amar. Ele não amou aquelas pessoas porque elas eram boazinhas. Não, Ele amou.
Porque a missão era a vontade do Pai. E mesmo amando, mesmo fazendo tudo aquilo, aquele mesmo povo que estava ali, que depois o crucificaram. O crucificaram. Então, nós também somos chamados a isso. A não amar porque as pessoas são boazinhas, porque elas fazem as coisas para mim. Não. Por amor ao Evangelho. Por amor à boa nova de Jesus Cristo. Pela missão que Ele me deixou. De ser canal desta comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que se faz por esta grande oração do Pai Nosso. Quando nós dizemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós damos-nos como é bela a confiança dos filhos, que tudo espera do Pai. Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e chover sobre os justos e os injustos. Dai a todos os seres vivos de comer o seu tempo, a seu tempo. É Jesus que nos ensina essa petição que de fato glorifica o nosso Pai, porque é o reconhecimento de quanto Ele é bom acima de toda a bondade. Dai-nos é também expressão da aliança. Nós somos dele e ele é nosso. E para nós, mas este nós reconhece-o também como Pai de todos os homens. E nós pedimos-lhe por todos, solidários com as suas necessidades e os seus sofrimentos. Olha que grandeza rezar o Pai Nosso. Quando nós rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo por nós, mas também por todos aqueles que precisam. Que nós nem sabemos o quanto vai ser atingido pela nossa oração, mas que às vezes é atingido. Quando alguém sai da sua casa e leva o pão àquela pessoa. Como nós vemos quando Jesus nos diz: estive fome e me destes de comer. Estive sede e me destes de beber. E aí não é só o alimento material, mas também, como diz aqui, todas as suas necessidades e sofrimentos. Todas as suas necessidades e sofrimentos. Vendo um dia uma pessoa nos diz sobre esta experiência, que ao levar o alimento para uma pessoa de rua, a pessoa diz assim: eu já recebo o alimento, o que eu preciso é de alguém que me escute. Que escute simplesmente as necessidades e os sofrimentos que ele passa naquela situação que ele está. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós também rezamos por essas situações. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa petição é surpreendente. Se comportasse somente o primeiro membro da frase, perdoa-nos as nossas ofensas, poderia estar incluída implicitamente nas três primeiras petições da oração do Senhor, pois que o sacrifício de Cristo é para a remissão dos pecados. Mas, de acordo com o segundo membro da frase, a nossa petição não será atendida, sem que primeiro tenhamos satisfeito uma exigência. É uma petição voltada para o futuro. E a nossa resposta deve tê-la precedido. Liga-nos a uma expressão, assim como: perdoa-nos as nossas ofensas. Então, aqui tem algo muito fundamental. Porque às vezes nós queremos sempre o perdão de Deus,
Queremos que Deus sempre nos perdoe, mas muitas vezes esquecemos de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando rezamos o Pai Nosso, estamos pedindo para que Deus perdoe, para que nós também possamos perdoar, que nós devemos nos abrir a esse perdão, pelas ofensas que as pessoas nos fazem, para não endurecer o nosso coração, ferir o nosso coração, mas pelo Pai Nosso somos curados. Pedimos essa cura, pedimos realmente que o nosso coração se disponha a perdoar os que nos têm ofendido. Não perdoar 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7 ao dia. Então pedir a Deus essa graça, de perdoar os que nos têm ofendido. Começamos a orar ao nosso Pai com um sentimento de audácia, confiança, suplicando-lhe que o seu nome seja santificado. Pedimos-lhe para sermos cada vez mais santificados. Mas apesar de revestidos da veste batismal, não deixamos de pecar, de nos desviar de Deus. Agora, nesta nova petição, voltamos para Ele como filho pródigo e reconhecemos-nos pecadores e na sua presença como publicano. A nossa petição começa por uma confissão, na qual ao mesmo tempo confessamos a nossa miséria e a sua misericórdia. A nossa esperança é firme, pois que em seu Filho nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E encontramos nos sacramentos da sua igreja o sinal eficaz e indubitável do seu perdão. Um dos sacramentos é a reconciliação. Se reconciliar com Deus, se reconciliar com os irmãos. E assim nós estamos nos reconciliando com a igreja, membro de Jesus Cristo. Unindo de novo esta igreja, pelo perdão, por esta libertação, por essa experiência da misericórdia. Então esta onda de misericórdia não pode penetrar nos nossos corações enquanto não tivermos perdoados aqueles que nos ofenderam. O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Nós não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos o irmão ou irmã que vimos. Recusando perdoar os nossos irmãos ou irmãs, o nosso coração fecha-se. A sua dureza torna-o impermeável ao amor misericordioso do Pai. Na confissão do nosso pecado, o nosso coração abre-se à graça. Por isso que confessar é isto. É se abrir à graça. Para que Deus possa, vendo a nossa miséria, vir com a sua misericórdia e o nosso coração se abrir. Porque às vezes, quantas doenças, quantas coisas nos acontecem por falta de perdão. Isto é científico. Então, quando nós confessamos, quando nós realmente somos verdadeiros diante de Deus, justos, reconhecendo os nossos limites, a sua graça vem sobre nós. Ele reconhece a sua miséria, reconhece a nossa miséria, mas derrama a sua misericórdia. Então esta petição é tão importante que é a única na qual o Senhor volta a insistir, desenvolvendo-a no Sermão da Montanha. Esta exigência crucial do mistério da aliança é impossível para os homens, mas a Deus tudo é possível. Para nós, muitas vezes, quando alguém nos magoa, nos fere, é impossível perdoar. Mas se nós nos aproximamos de Deus pela oração, pela reconciliação, isso se torna possível. Então, que Deus nos dê essa graça. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Este
como não é o único no ensinamento de Jesus, seja perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Observar o mandamento do Senhor é impossível quando se trata de imitar do exterior o modelo divino. Trata-se de uma participação vital, vinda do fundo do coração, na santidade, na misericórdia e no amor do nosso Deus. Só o Espírito, que é nossa vida, pode fazer nossos os mesmos sentimentos que existiram em Cristo Jesus. Então, a unidade do perdão torna-se possível perdoar-nos mutuamente, como Deus nos perdoou em Cristo. Ser como criança. Ser como criança. Lembrando de novo, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, e aí nós seremos muito mais felizes. Porque Jesus teve que perdoar muito, teve que se relacionar muito, teve que experimentar na carne tudo o que nós experimentamos. A traição, muitas vezes, a incompreensão. Foi entregue na cruz para as pessoas que Ele tanto bem fez. Assim também somos nós. Quando estamos no caminho do Senhor, quando queremos viver essa dimensão de ser filhos de Deus. Deus não aceita o sacrifício do descendente e manda-o retirar-se do altar e reconciliar-se primeiro com o irmão. Só com orações pacíficas se podem fazer as pazes com Deus. O maior sacrifício para Deus é a nossa paz, a concórdia fraterna e um povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui mais uma vez nós vamos dar uma pausa para refletirmos sobre essas petições. E aí Deus, na sua bondade, daqui a pouco nós voltaremos e terminaremos aquilo que nós iniciamos. Deus continue nos abençoando e o Espírito Santo continue nos iluminando. sozinho chorei. Senti seu amor e voltei
posso mais viver sem você. Vim só pra lhe ver e fiquei. Venha Jesus, venha Jesus, fica comigo. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, fica comigo. Venha Jesus. Então, nós estamos quase no final desse momento que Deus nos dá de refletirmos sobre esta oração universal, essa oração que nós sempre rezamos, mas que muitas vezes não nos aprofundamos para ver a grandeza de quando nós nos colocamos diante de Deus e rezamos o Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Bem no final. Esta petição atinge a raiz da prescindência. Porque os nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Nós pedimos ao nosso Pai que não nos deixeis cair na tentação. Traduzir numa só palavra o termo grego é difícil. Significa não permitas que entre em, não nos deixeis sucumbir à tentação. Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Pelo contrário, Ele quer livrar-nos do mal. O que lhe pedimos é que não nos deixe seguir pelo caminho que conduz ao pecado. Nós andamos empenhados no combate entre a carne e o Espírito. Essa petição implora o espírito de discernimento e de fortaleza. O Espírito Santo permite-nos discernir entre a aprovação necessária ao crescimento do homem interior em vista de uma virtude comprovada e a tentação que nos conduz ao pecado é a morte. Devemos também distinguir entre ser tentado e consentir. Na tentação, finalmente o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, o seu objetivo é bom, agradável à vista, desejável, quando na realidade o seu fruto é a morte. Deus não quer impor o bem, quer seres livres. Para alguma coisa serve a tentação. Ninguém senão Deus sabe o que a nossa alma recebe de Deus, nem nós próprios. Mas a tentação manifesta-o para nos ensinar a conhecer-nos e, desse modo, descobrir a nossa miséria e obrigar-nos a dar graças pelo bem que a tentação nos manifestou. Por isso que nós dizemos, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós também nos conhecemos. Porque quando nós realmente, de fato, nos colocamos nesta dimensão da oração, nós vemos que nós devemos dar graças a Deus. Dar graças por tudo aquilo que nos acontece. Porque nós nos conhecemos. Então descobrimos a nossa miséria. Descobrimos as nossas misérias, mas diante de tudo isso também descobrimos a misericórdia de Deus, que continua sendo derramada todos os dias em nossa vida. Não entre em tentação. Não entrar em tentação implica uma decisão do coração.
Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. É neste consentimento ao Espírito Santo que o Pai nos dá força. Não vos surpreendeu nenhuma tentação que tivesse ultrapassado a medida humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado acima das vossas forças, mas com a tentação vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. Ora, um tal combate e uma tal vitória só são possíveis pela oração. Foi pela oração que Jesus venceu o tentador desde o princípio e no último combate da sua agonia. Foi ao seu combate e à sua agonia que Cristo nos uniu nesta petição ao nosso Pai. A vigilância do coração é lembrada com insistência, em comunhão com a sua. A vigilância é a guarda do coração. E Jesus pede ao Pai que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo procura incessantemente despertar-nos para essa vigilância. Esta petição adquire todo o seu sentimento dramático quando relacionada com a tentação final do nosso combate na terra. Ela pede a perseverança final. Olhar que vou chegar como um ladrão, feliz de quem estiver vigilante. Vigiai e orar, para não cairdes em tentação. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Devemos sempre pensar: onde está o meu coração? Ali está o meu tesouro. Se o dia é o dia da minha vida, todos os dias da minha vida eu não busco orar, não busco nada relacionado a Deus, como eu quero ser feliz? Porque a felicidade se constrói, a felicidade se busca. A felicidade não é algo pronto, mas é algo que nós descobrimos no nosso dia a dia, nessa relação com o Pai nosso, que nos chama a viver bem com os irmãos, nos chama a nos santificar, que nos chama a viver esta graça do batismo, que nos chama a viver a graça da Eucaristia. Que importância eu dou à Eucaristia na minha vida? Como eu me encontro com esse Jesus na Eucaristia? Qual é a minha relação com esse grande tesouro que a Igreja me dá? Qual é a minha intimidade de oração, meus momentos de oração? Ou eu vivo aquilo que muitas vezes nós escutamos? Só venha a nós o vosso reino? Nada. Às vezes exigimos de Deus demais, exigimos das pessoas demais, mas fazemos de menos, exigimos de nós de menos e nos relacionamos pouco com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo e com todo esse corpo místico que somos nós, batizados. Então, diante disso, nós somos chamados a vencer cada momento as nossas tentações. De querer desistir, de querer desacreditar. Ah, porque fulano fez isso, porque não sei quem fez aquilo, então eu vou desistir.
esqueço da minha relação com Deus. Porque eu sou chamado a ter uma relação com Deus. Pai, que me ama por primeiro, que me amou por primeiro e que me ensina a amar o seu corpo místico, que somos nós, sua igreja, nossa família, nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros de comunidade, nossos irmãos, aqueles que Deus coloca na nossa vida, aquela pessoa que às vezes eu encontro, que me pede uma ajuda. Tudo isso muitas vezes é uma tentação, porque isso muitas vezes faz com que o nosso humano seja maior do que a humildade de coração e o reconhecimento do Pai. Desse relacionamento com que eu tenho que ter com o divino. Com o divino que está em mim, com o divino que está no meu irmão. Imagem e semelhança de Deus. Cristo crucificado, Cristo marginalizado, como muitas vezes nós escutamos na nossa igreja. Não é um discurso vazio, mas é um discurso realmente que faz parte de todo o Evangelho que Jesus nos ensinou. E aí nós terminamos dizendo, mas livra-nos do mal. Então nessa última petição ao nosso Pai, também está incluída na oração de Jesus. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Ela diz-nos respeito a cada um pessoalmente. Mas somos sempre nós que rezamos em comunhão com toda a Igreja pela libertação de toda a família humana. A oração do Senhor não cessa de nos abrir as dimensões da economia da salvação. A nossa interdependência no drama do pecado e da morte transforma-se em solidariedade no corpo de Cristo, em comunhão dos santos. Nesta petição, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo. É aquele que se atravessa no desígnio de Deus e na sua obra de salvação, realizada em Cristo. Aqui é bom nós lembrarmos. Nem tudo também é obra do demônio. Nem tudo é ele que realiza. Muitas vezes nós consentimos algumas coisas acontecerem pelo nosso próprio humano, pelos nossos orgulhos, pelas nossas vaidades, que nos afasta de Deus, que nos afasta das pessoas, que nós queremos fazer do nosso jeito e não fazer a vontade do Pai que nos enviou. E aí nós às vezes temos situações onde acontecem brigas, discussões, e aí às vezes é o demônio. Não. Às vezes sou eu. O meu eu está muito mais forte do que essa relação com o Pai, do que essa relação com o Filho, do que essa relação com o Espírito Santo, que me chama a uma humildade. Uma abertura de coração, uma disposição de coração, uma conversão para me santificar. Então nós precisamos ver bem como nós vemos este mal em nossas vidas. Assassino desde o princípio, mentiroso e pai da mentira. Satanás que seduz o universo inteiro. Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo, e é pela sua derrota definitiva que toda a criação será liberta do pecado e da morte. Sabemos que ninguém que nasceu de Deus peca, porque o preserva aquele
que foi gerado por Deus. E o maligno assim não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sujeito ao maligno. O Senhor que tirou o vosso pecado e perdoou as vossas faltas, tem poder para vos proteger e guardar contra as insídias do diabo que vos combate, para que não vos surpreenda o inimigo que tem o hábito de engendrar a culpa. Mas quem a Deus se entrega não tem medo do diabo, porque se Deus está por nós, quem será contra nós? Por isso nós devemos, a única coisa é sempre pensarmos. Se nós estamos pensando em desistir de tudo, desistir de Deus, desistir de viver, desistir de lutar, aí sim nós devemos nos preocupar porque nós estamos sendo tentados. Nós estamos deixando com que a tentação seja mais forte do que a misericórdia desse Deus, do que a graça de pertencermos a Deus, de vivermos para Deus, de lutarmos com Deus, e de não lutarmos sozinhos, porque Ele livra-nos do mal. Ele nos dá força, Ele nos dá coragem, pelo Espírito Santo que está sobre nós, a sua igreja, viva, corpo vivo de Cristo, corpo místico de Cristo, corpo vivo. Nós, sua igreja, continuadora da obra da salvação, por amor. A vitória sobre o príncipe deste mundo foi alcançada de uma vez para sempre, na hora em que Jesus livremente se entregou à morte para nos dar a sua vida. Foi o julgamento deste mundo, e o príncipe deste mundo foi lançado fora. Pôs-se a perseguir a mulher, mas não logrou alcançá-la, a nova Eva. Cheia da graça do Espírito Santo, foi preservada do pecado e da corrupção da morte. Imaculada Conceição, Assunção da Santíssima Mãe de Deus, Maria, sempre virgem, então furioso contra a mulher, foi fazer guerra contra o resto de sua descendência. Eis porque o Espírito e a Igreja rogam: vem, Senhor Jesus, já que a sua vinda nos libertará do maligno. E nós somos a descendência da Virgem Maria. Então nós seremos perseguidos. Por isso nós devemos dizer todos os dias: vem, Senhor Jesus, liberta-nos de tudo isso. Mas quanto isso não acontece, nós possamos também dizer como Jesus: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade na minha vida. Mas livra-me do mal. Livra-me da condenação eterna. Dá-me a vida eterna. Dá-me vida. Dá-me sabedoria para viver bem esta vida, a qual o Senhor me chama a viver, como cristão. Como outro Cristo. Como aquele que é chamado a viver esta santidade. Como nós sempre vimos. Ser santo não é não pecar. Ser santo é lutar contra o pecado. Que bate todos os dias e que quer nos tentar todos os dias. Por isso a murmuração não pode fazer parte da nossa vida, como dizia o Padre Léo. A murmuração, a oração é o encardito. Por isso o nosso coração tem que estar sempre um coração aberto ao louvor. Para que através do louvor, Deus vá nos libertando, nos livrando de todos os males. Ao pedirmos para sermos libertos do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais Ele é autor ou instigador.
Nessa última petição, a igreja leva à presença do Pai toda a desolação do mundo, com a libertação dos males que pesam sobre a humanidade. A igreja implora o dom precioso da paz e a graça da espera perseverante do regresso de Cristo. Orando assim, antecipa na humildade da fé, a recapitulação de todos e de tudo, naquele que tem as chaves da morte e da morada dos mortos, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Livra-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é aqui que está tudo isso. Que bonito. A doxicologia final, por vosso reino, é o reino, o poder e a glória. Retoma por inclusão as 3 primeiras petições do Pai Nosso. A glorificação do seu nome, a vinda do seu reino e o poder da sua volta salvífica. Mas esta repetição faz-se agora sob a forma de ação de graças, como na liturgia celeste. O princípio deste mundo tinha-se atribuído mentirosamente estes 3 títulos de realeza, de poder e de glória. Cristo, Senhor, restituiu-os ao seu e nosso Pai, até que Ele lhe entregue o reino, quando estiver definitivamente consumado o mistério da salvação, e Deus for tudo em todos. Depois, acabada a oração, diz Amém, subscrevendo com esta palavra, que significa assim seja, o conteúdo desta oração que Deus nos ensinou. Vemos que na Santa Missa nós não dizemos o Amém, porque há um complemento da oração do Pai Nosso. E aí quando o Padre termina esse compromisso, livra-nos de todos os males, aí sim nós dizemos Amém. Para poder realmente vermos esta grandeza desta oração no dia de hoje, quisemos compartilhar com vocês todo esse propósito que o Catecismo nos traz, de uma oração bem orada, de uma oração bem rezada, de uma oração bem compartilhada, com não só o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento conosco mesmo, quando nós nos conhecemos melhor as nossas misérias, e no nosso relacionamento com os nossos irmãos, reconhecendo essa imagem e semelhança de Deus em cada um, que às vezes merece o nosso amor, mas que às vezes precisa do nosso amor, porque ali está o próprio Cristo nos pedindo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que assim seja. Que assim nós possamos viver essa graça que Deus nos dá todos os dias, vivermos como seus filhos e batizados, um outro Cristo para as pessoas. Amém. Por isso, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Nós convidamos então que vocês possam nos acompanhar todas as segundas-feiras, às 21 horas, nesse momento de graça, nesse momento do amor de Deus que é derramado sobre nós,
E assim nós possamos cada dia refletir um pouco mais sobre esse mistério do amor de Deus que é derramado em nós, para nós podermos viver bem a nossa vida. Vivermos bem, ver de bem com a vida, apesar daquilo que nós enfrentamos, porque isso faz parte daqueles que seguem a Jesus Cristo.